Amores, bom dia! Hoje nós finalmente chegamos ao último assunto do ano, que é o sistema locomotor. Durante essas aulas seguintes, nós vamos conhecer quais são os principais ossos, a sua estrutura, o que são cartilagens, qual é a função dos músculos, tá? Para os nossos movimentos. Então, como sempre, vocês vão assistir o vídeo, anotar tudo no caderno e se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Então, vamos lá. Bom, vocês sabem que o nosso corpo ele é constituído de ossos. Nós temos diversos ossos distribuídos em nosso corpo. Quais são as principais funções dos ossos? Eles dão forma ao nosso corpo, eles conseguem dar sustentação ao nosso corpo, então a gente só consegue ficar em pé, por exemplo, por conta dos nossos ossos. Se nós não tivéssemos ossos, nós seríamos uma grande massa de órgãos, tipo uma amoeba mesmo. Então, a gente não ia conseguir andar nessa forma ereta, a gente não conseguiria mexer os nossos braços, por exemplo. E aí nós iríamos nos movimentar basicamente como uma ameba. Nós estudamos as amebas lá no início do ano, que são uma espécie, de ser vivo, que eles ficam ali dentro do nosso corpo e eles se movimentam basicamente se arrastando. Então, se nós não tivéssemos ossos, seríamos dessa forma. Seria um negócio bem esquisito, né? Mas vamos lá, gente. O que é osso para a ciência? Qual é a definição de ossos para a ciência? Os ossos, eles são estruturas, rígidas que vão oferecer a sustentação tanto ao nosso corpo quanto aos nossos órgãos. Além disso, os ossos eles são muito importantes na proteção de órgãos vitais. Por exemplo, o nosso coração ele é protegido pelos ossos do nosso tórax, da nossa caixa torácica. O nosso encéfalo, por exemplo, é protegido pelos ossos do nosso crânio. A medula espinal ela é protegida pelos ossos da nossa coluna. Nós acabamos de estudar o sistema nervoso, acredito que vocês lembram. Outra característica muito importante dos ossos é que eles produzem algumas células do nosso sangue que são muito importantes e nós vamos estudar nas aulas posteriores. Outra função, eles vão se associar aos músculos e vão possibilitar com que a gente consiga se movimentar. E além disso, eles fazem reservas minerais, ou seja, eles reservam alguns compostos que são essenciais para a nossa sobrevivência, tá, gente? Então, vamos lá. Os ossos, eles estão distribuídos aí pelo nosso corpo e estima-se que um adulto ele possui cerca de 206 ossos, variando de forma e tamanho. Os ossos eles podem ser classificados em planos, ossos longos, ossos curtos e ossos irregulares. Começando aqui pelos ossos longos, como o nome já diz, são aqueles ossos que possuem um maior tamanho, um maior comprimento, Ou seja, os ossos longos eles vão ter maior comprimento e a largura não vai ser tão grande. Então, o comprimento ele vai ser maior que a largura. Um exemplo de ossos longos, nós temos os ossos do húmero, que é esse osso aí que vocês estão vendo no nosso braço, o rádio, a una e o fêmur. O fêmur é o maior osso do nosso corpo, que é esse da imagem que está pintadinho aí de vermelho. Temos também os ossos planos. Os ossos planos, eles são fininhos, eles parecem duas lâminas, tá? Então, eles são maiores em largura do que em comprimento, vai ser o contrário dos ossos longos. Exemplos de ossos planos. Os ossos da nossa escápula, que algumas pessoas chamam popularmente de asa, Fica lá atrás dos nossos ombros, mas o nome é escápula. E os ossos do nosso crânio também, que fica aqui na nossa cabeça, protegendo o encéfalo, são exemplos de ossos planos, tá? Temos os ossos curtos, que eles vão apresentar um comprimento e largura quase igual, porém eles são bem pequenininhos. Então, a gente pode utilizar como exemplo os ossos do carpo, que é os ossinhos aí da nossa mão. Então, se a gente observar, existem vários ossinhos aí, eles são bem pequenininhos. Temos também os ossos irregulares. Como o nome já diz, eles vão apresentar algumas estruturas complexas
que não podem ser incluídos nos outros grupos. Então, eles possuem uma forma irregular. Então, nós temos como exemplo os ossos das vértebras, os ossos do sacro, que fica lá no finalzinho da nossa coluna vertebral, a nossa mandíbula e o osso temporal, que fica aqui já próximo ao nosso crânio, tá, gente? E aqui também é importante a gente falar sobre a estrutura de um osso longo, tá? Mas vamos focar na estrutura externa dos ossos longos. Os ossos longos, eles possuem 3 regiões. A região lá da pontinha, né, lá do finalzinho, se chama de epífise. Depois da epífise, nós temos a metáfise. E ali ao longo do osso, nós temos a diáfise. Na próxima aula, a gente vai ver como é a estrutura interna de um osso longo. Vocês vão perceber que existem várias coisas lá dentro dos ossos que são super importantes, tá? E aí, na próxima aula, vamos conhecer detalhadamente qual é a função do osso, como é que ele consegue absorver os minerais, como é que as células sanguíneas são produzidas dentro dos nossos ossos, tá? E conhecer o que eu acabei de falar, que é a estrutura interna do nosso osso longo. E agora, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês vão anotar no caderno e vão falar lá no WhatsApp, tá? Eu vou enviar alguns vídeos adicionais com algumas curiosidades sobre os ossos e é importante que vocês assistam. Beijo, gente, e até a próxima aula.